com a senhora aqui, não. Boa noite. Opa, apareceu. Boa noite a todas, a todos. Hoje nós temos aqui mais uma presença muito especial e para mim ela é mais especial ainda porque ela é uma pessoa que, né, tal como ontem a gente estava aqui conversando com a Clarissa, né, uma mulher tão engajada em fazer o bem para o outro. Essa mulher aqui faz muito e faz muito com quase nada, com muito pouco. Então é muito difícil a gente ajudar quando a nossa situação é de carência, quando o nosso entorno não nos dá braços, né, instrumentos. E por isso é que eu digo que ela é uma guerreira. Núbia. Prazer imenso reencontrar a Núbia. Eu já tinha, na verdade, sabido dela há anos atrás por uma pessoa comum, uma amiga em comum, mas nunca tinha estado com ela. E de repente, nesse contexto difícil que nós estamos passando agora, né? Eu consegui acessá-la. Eu preciso eu tenho feito isso, gente. Eu tenho desconectado aqui as mensagens, porque se eu ficar lendo as mensagens, não sei porque meu celular, se ficar chegando mensagem, meu celular, não sei o que acontece, que caiu várias vezes no dia que eu fiz aqui com a Kíria, foi muito desagradável ficar cortando a transmissão. Então eu só espero a pessoa entrar e Madá. E aí eu suspendo aqui, porque senão eu receio cair a transmissão. Tô esperando, Madá, a Núbia. Cadê a Núbia? Núbia, preciso que você entre e peça para poder participar, que eu te adiciono aqui. Oi, oi. Ei, Barbosa, cadê a Núbia? Ah, ela aqui. Barbosa é o nosso. Já adicionei a Núbia. Ei, Núbia. Tudo bom, querida? Tudo na bênção, graças a Deus. Só assim para a gente se encontrar. A gente se conhece, né? A gente, quer dizer, eu sei de você e você sabe de mim desde 2014, 2013, 2014, e só em 2020 a gente consegue se encontrar, e esse mesmo pelo Instagram. Ou seja, é uma vida virtual que funciona. E que bom que eu te encontrei, né, agora pelas mãos do Barbosa, da Madalena, da Bárbara. E eu estava comentando aqui antes de te chamar, de esperar, né, quando estava esperando você chegar. A Samanta tá falando aqui: oi, Núbia, estou aqui te assistindo. Samanta, que beijo, doutora! Beijo, beijo, beijo para todo mundo que tá entrando aqui. Eu vou ter que suspender agora as mensagens porque tem caído, Núbia. No dia da Kíria caiu demais, porque eu estava vendo as mensagens, de repente, não sei, o Lucas me falou, o Lucas que me ajuda muito, que também é da UFMG, falou: Maria, tira as mensagens, suspende, que aí você não corre risco de cair. Então, estou desativando os comentários. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou aqui preocupada que a gente mantenha a nossa conversa aqui sem essa dificuldade de ficar retomando. Mas eu estava comentando aqui que eu te conheço há muito tempo e nunca estive com você. E te conheço por intermédio de uma pessoa que eu gosto muito, queridíssima, que eu tenho extrema consideração, que é uma pessoa vocacionadíssima para a área jurídica, para trabalhar com a justiça, é uma juíza realmente assim vocacionada, o que não é tão comum como nós gostaríamos, que é a Deise Starling, e que foi minha orientanda por uma dessas coincidências do destino, porque a Deise, na verdade, era coordenadora do IEC, e eu fui professora do IEC, né? E ela como coordenadora, muito jovem, muito menina, ela é mais nova do que eu, e depois calhou de quando ela estava trabalhando no projeto do Anel Rodoviário, que eu acho que é um dos projetos mais importantes, não o mais importante da carreira dela, ela acabou montando um projeto, levou para o programa de pós-doação da UFMG, e eu estive em algumas audiências lá no gabinete dela, e ela escreveu um trabalho científico sobre
o anel, e foi nesse contexto que você foi parceira dela, e eu nunca soube disso, porque a gente se desencontrou, e agora eu venho descobrir essa história toda, atualizada, e você aí engajada até hoje, desde sempre, né, nos trabalhos junto à comunidade, à população do Anel. Então, eu fico muito lisonjeada com a sua presença, me sinto muito honrada de ter você aqui, porque eu conheço o seu trabalho desde aquela época, sem nunca ter falado com você. E olha que a gente está aqui hoje junto falando sobre isso, sobre o seu trabalho junto ao Anel e tanto mais que você faz. E antes de você entrar, eu estava falando, gente, a minha admiração por ela é dobrada, porque a gente ajuda quando a gente tem braços para ajudar. Agora, quando a pessoa não tem e ainda assim ela se dedica, é porque ela quer ajudar muito, porque ela nasceu para o bem. E você, para mim, é essa pessoa, independentemente de tudo que eu vou escutar, e eu sei que eu vou escutar muita coisa aqui hoje, e as pessoas também vão saber quem é você, eu já sei que você realmente nasceu para isso e faz isso como ninguém que eu conheço. Então, eu te agradeço muito, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com você, né? Há um tempo atrás, a doutora Deise tinha falado, né, de você para mim, e também o doutor Helder, né, que é um amigo. Ai, gente, assim, é um irmão que a vida me deu, né? Amo ele. E outros parceiros, né? Outros grandes parceiros que a vida me presenteou, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, muito mesmo, porque assim, a gente tem tão pouco e consegue fazer tanto, que tem hora que eu deito na minha cama e eu pergunto, como que é isso? Como que é isso? Então, assim, é um trabalho, né? Eu me sinto privilegiada, né, de estar nessa posição. Agora, falar do anel, Maria, para você, você faz um livro com as histórias do anel que eu tenho para te contar. Mas o mais importante foi uma coisa assim que eu prezo muito, foi assim que eu nunca cheguei perto de um juiz federal. A não ser quando eu estava tentando sair fora do país e que eu fui barrada pela imigração. E quando eu recebi do nada um telefonema da Justiça Federal querendo falar comigo. Ah, eu já fiquei morrendo de medo. O que eu aprontei, né? Quem que eu cutuquei? E aí, fui no dia marcado, tremendo as bases, né? E tive o prazer e a honra de conhecer a doutora Deise Starling. Minha mestra, uma pessoa assim que o coração não cabe no peito, né? E ela virou para mim e me perguntou, eu quero que você me fale tudo sobre o anel. Aí eu respondi para ela, eu vou ficar falando do anel aqui para a senhora vai poder fazer um livro. Eu quero te mostrar o anel. Falei para ela, eu quero te mostrar o anel, porque os seus olhos vão ver o que o seu nariz vai sentir, sabe? A sola do seu sapato pisando ali, não tem explicação. Então, tudo que eu te falar, quando a senhora vê com seus próprios olhos, vai ser pouco. Vai ser pouco. Porque a gente tem de tudo, de tudo. Mas eu prefiro que a senhora veja e depois a senhora me procure. Foi assim o nosso encontro. Sim, e ela acabou fazendo disso um livro, porque ela escreveu o trabalho dela de pesquisa de pós-graduação sobre o anel. Com absoluta certeza, muito do que tinha ali veio pelas suas mãos, pelo seu olhar, pelo diálogo com você. E só para poder situar as pessoas aqui, a Deise Starling é uma juíza federal que conseguiu a proeza de fazer, eu não sei se foi a desocupação, uma parte da desocupação, de uma maneira totalmente pacífica, dialógica. Ela ia para o anel para poder compor, para conversar. Ela tinha, inclusive, um trabalho muito bacana da polícia junto dela. Uma mulher jovem, muito aguerrida, muito competente, dominava muito o que fazia. É uma juíza, com absoluta certeza, das mais preparadas da história da Justiça Federal no Brasil. E foi se associando a você e te encontrando no caminho que ela conseguiu fazer o trabalho
que inicialmente parecia impossível, mas a coisa foi caminhando, caminhando, ela foi se envolvendo. Eu me recordo de ter estado no gabinete dela em 2 audiências, eu fiquei louca com aquela quantidade de gente conversando, e você no meio, e compondo, e pedindo calma e tal. Eu falei, meu Deus do céu, como que ela dá conta? E ainda deu conta de escrever sobre isso, defender um trabalho científico sobre isso. Então, eu estou só introduzindo quem é a magistrada Daisy Starling, que é uma pessoa que eu gosto demais, tenho um carinho muito, muito grande por ela. Nossa vida sempre esteve cruzando em momentos assim muito especiais, desde o início da minha carreira e da dela. E do Helder Magno, que foi meu monitor de direito penal, e é uma pessoa que eu adoro, que tem tempo que eu não vejo, é procurador da República, foi meu monitor. Eu o conheci quando a gente tinha 20 anos, 19 anos. E olha que coisa interessante, Núbia, você conhecer essas pessoas tão queridas e tão assim, simbólicas na minha vida. Eu falo que a gente não tem como evitar a gente ruim cruzar o caminho da gente, mas nós somos obrigados a manter as pessoas boas. E aí, quando eu trago essas pessoas boas de volta pelas suas mãos, eu falei, gente, essa mulher é a mãe do anel, ela é uma mãezona, porque ela só conecta coisa boa. E aí, como é que foi? Como é que foi o trabalho desde o início? Em que estado da arte que está hoje o seu trabalho junto ao anel, a comunidade do anel? Como é que são as demandas? Como é que é o dia a dia? Como é que é a sua luta? Que eu sei que é uma luta intensa, muito intensa. Não é aqui para poder exagerar, porque você não precisa de tratar a sua causa com exagero, porque você tem todos os méritos. Como é que é a sua história com o anel? Como é que começou? Como é que você se engajou nesse processo, inclusive junto à justiça? E como que está hoje? Então, eu tenho uma relação com o anel rodoviário de muita tristeza, né? Eu perdi duas tias atropeladas no anel rodoviário, no ano, uma me parece de 84, e outra, acho que eu não me lembro muito bem a data, se foi 82, eu sei que foi diferenças mínimas de atropelamento. Até aí tudo bem, tranquilo, eu uma menina, né? Eu uma criança, não sabia de nada. O que aconteceu? Eu separei, né? E pagando aluguel, estava difícil, com 3 crianças pequenas, consegui comprar um barraco aqui na vila, né? Demorei muito tempo, estava arrumando barraco, né? Para poder mudar e tal e tal. Assim que eu consigo mudar, recebemos uma carta que a gente tinha 78 horas para poder mudar. Essa vila é a vila que fica no anel, próximo do anel. Como é que ela chama? Do anel. Como é que ela porque o anel ele é composto de 27 quilômetros do anel rodoviário. Começa aqui, ó, nos Olhos d'Água, né? Vai até o trevo de Sabará. Sim. Pegamos a 040, uma parte da 040, uma parte da 262 e uma parte da 381, né? E eu tô bem aqui próximo da cidade industrial. Sim. Foi aonde que eu fui buscar ajuda. Eu não estava concordando com aquilo. Eu tinha acabado de mudar, né? Sim. Como que pode acontecer aquilo? Aí um amigo, que eu também vinha conhecer nesse dia, passou entregando uns fly de uma audiência pública. E eu falei, eu vou porque não tem lógica, eu acabei de mudar e eu vou ser despejada. Gente, eu lutei para comprar isso aqui e vou ser despejada. Eu vou nessa audiência. Aí eu fui para a audiência. E a audiência era para falar das comunidades que viviam no anel rodoviário. Sim. Né? Sim. Até aí tudo bem. Só que quando nós eu cheguei nessa audiência, as pessoas estavam desconectadas. Então, eles estavam numa audiência para retirar nós das nossas casas, que tem pessoas que moram há mais de 60 anos, né, nas vilas do anel rodoviário, e, no entanto, as pessoas estavam desconectadas, elas estavam pedindo passarela, marmitex, cesta básica.
E aí me perguntaram se eu queria falar alguma coisa nessa audiência. Era a primeira que eu tinha ido. Eu falei, falo. Havia uma desarticulação, não havia uma liderança, alguém ali para poder... Não. Cada um com uma demanda e você chegou para poder colocar como que você achava que tinha que ser encaminhado. Não. Aí me perguntaram se eu queria falar alguma coisa na audiência, né? Aí eu falei, quero. Olha, vocês todos me perdoem se eu estiver falando alguma abobrinha, né? Eu sou leiga, né? Mas aqui, essa audiência é para a gente falar das nossas casas. Eles estão querendo retirar as nossas casas. Vocês estão pedindo passarela, vocês estão pedindo ponto de ônibus, cesta básica. Aonde você vai cozinhar a cesta básica que você vai receber? Sim. Aí todo mundo ficou assim, parado, né? Quem é ela? Quem é ela, né? Aí eu me apresentei, gente, eu sou moradora, né, do Anel. Eu tenho uma relação com o Anel. Só que já tinha outras pessoas engajadas nessa luta também. Eu já cheguei, eu digo que eu sou uma das mais novas na luta do Anel Rodoviário. Que nós começamos... Quando eu entrei, era Mães do Anel, porque éramos só mulheres. E éramos 4 mulheres. 4 mulheres, assim, que o povo bateu a porta na nossa cara, mandou a gente procurar um tanque de roupa para lavar, perguntou se a gente não tinha marido. Tudo quanto é tipo de xingamento. Nós recebemos. Nós fomos para a cidade administrativa conversar com o ex-governador, né? E ele nos deixou audiência marcada e tudo. Ele nos deixou lá na antessala. Para começar, ele nem estava. 4 horas. Eu achei aquilo uma falta de respeito com a gente. 4 horas nós ali, esperando para ser atendida por o atual senador hoje. Ele nos deixou lá 4 horas, sem nenhuma satisfação, sabe? Então, fica aqui, pode vir para cá. Então, aquilo ali eu achei o cúmulo do absurdo, né? Eu falei, isso não pode acontecer. Aí, essas 4 mulheres, mais uns 4 convidados que estavam lá, resolvemos fazer uma manifestação no Anel. Só que a gente não queria parar o Anel, por conta do tumulto que as outras pessoas, né, passa quando a gente tem uma manifestação. E a gente sabe que a gente só consegue alguma coisa manifestando. Então eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos elaborar uma carta e vamos entregar rosas, flores, para todo mundo que tiver parado ali. E aí as pessoas que estavam no carro começaram a descer, a nos apoiar, a querer uma camisa nossa, sabe? Falar que a gente estava certo. Então, daí as coisas começaram a engatilhar. Sim. E nós tivemos uma guerreira, né? A gente falou da doutora Deise, a gente falou do doutor Helder, mas assim, nós tivemos uma mulher de pulso forte, fraterna e determinada, doutora Giedra Cristina, da Defensoria Pública Federal. Ela que foi assim o nosso patamar para a luta. Foi ela. Sim. Porque ela abriu todos os horizontes. Ela me capacitou. Ela foi a primeira a acreditar no meu potencial. Foi ela. Quantas vezes eu estava batendo laje aqui na minha casa e eu chegava lá toda suja, sabe? De massa. Ela falava, não, eu não acredito. Aí eu tirava foto, olha para a senhora ver, doutora. Você entendeu? E com a ordem de despejo, a faca na nossa cabeça, batendo. E a gente não parou. Mas a doutora Giedra, sim, foi um marco na nossa vida. Porque ela conseguiu, depois de muitas tentativas, várias audiências públicas, que nós fôssemos
para Brasília, a Mães do Anel, que seria Núbia Ribeiro, Edna, Adriana, Elias, que foi o único homem que foi, e uma outra que não pôde participar. Quando nós chegamos, nós viramos à noite, viajando para chegar em Brasília. Quando nós chegamos em Brasília, eles não queriam deixar nós entrarmos. Aí recebeu todos os políticos, menos nós. E aí a doutora Giedra pegou, bateu o pé na porta e falou, olha, a Defensoria Pública da União pediu essa audiência com o senhor Jorge Prats, que era o superintendente do DENIT, para a comunidade, para as Mães do Anel. Se elas não entrarem, a Defensoria Pública também não entra. E colocou o pé, mas era um filme de terror e comédia ao mesmo tempo. Eu sempre falo que a Defensoria Pública, para mim, é o futuro do direito, sabe? E quando você me conta... alguns, né, Maria? Alguns, né? Alguns, não são todos, né? Estou falando enquanto instituição, porque você vê... enquanto instituição. É uma defensora que pega uma causa dessa para poder levar à frente. E eu fico muito comovida de saber que é a Defensoria Pública e uma mulher na Defensoria Pública. Nossa, e parceira, que legal saber. Eu não sabia dessa história, não sabia. E assim, e eu digo mais, eu completo a sua fala. A gente só chegou no patamar que nós chegamos porque foram mulheres que estavam à frente, tanto como a doutora Giedra, quanto a do Ministério Público, que também estava nos acompanhando, agora fugiu o nome dela. Em seguida, né, tivemos a oportunidade, que eu falo assim que a vida nos presenteia, né? Tivemos a oportunidade de sentar com a Dilma e entregar uma carta manifesto para ela, com uma bandeira nossa. E aí, ela virou e falou assim, gente, mas é impossível que tudo isso aconteça. Mas acontece. Aí, na carta, a gente falou que a gente ficou 4 horas na antessala do governo, com 2 idosos, e ele sequer mandou alguém virar e falar que não iria nos receber. 4 horas. Aquilo, para mim, foi a gota d'água. E tudo foi assim, caminhando, porque tinha mulheres. E eu digo mulheres porque são mulheres fortes, são mulheres que são mães, são mulheres que sabem a necessidade que nós, mulheres, precisamos umas das outras, né? Que a casa, para o ser humano, ele é um porto seguro. Se tirasse a nossa casa, a gente ia ficar sem porto seguro. Sim, sim, sim. Ou seja, mulheres preocupadas com o lar, e isso é muito, né, característico da mulher, da mãe, que vão, assim, se desdobram e correm atrás, vão até o fim do mundo para poder tentar proteger, né, a família. Porque isso é muito importante dizer, né? Vocês não estavam ali individualmente, vocês estavam ali por um projeto das famílias que moravam, que vivem nas vilas. Não era a sua casa, não era a casa da sua amiga. Vocês estavam ali por um projeto que envolvia todas as casas, todos os lares do Anel. E o mais engraçado é que quando nós fomos para Brasília, a gente brigava por conta de 4 comunidades. Aí a ocasião faz o ladrão, né? Nós brigávamos por 4 comunidades. Vila Aldeia, que é a minha, né? Vila da Luz, que é do Edson, da Edna, da Eliane. Vila da Paz, que é da Adriana. E Vila São José, né? Sim. Quando nós chegamos lá nessa bendita, né, reunião com o doutor Jorge Prats do DENIT, né, era uma comédia, porque uma vereadora ficava chamando ele de general, e aí outra hora ele era comandante, aí ela falava assim, não importa, importa que tem patente. E aí, eu tive a oportunidade de sentar do lado da pessoa que estava colocando os slides, os mapas das comunidades. E eu virei e falei, não, você vai me passar isso daí. Aí, por coincidência, o pendrive do meu filho estava na minha bolsa.
Na mesma da hora, eu abri a bolsa e colocou. Foi aí que a gente viu que a gente estava brigando por conta de 4. Mas Quantas são? no- Quantas são? Quantas são? Você tem... hoje, hoje, nós somos 38 comunidades Meu que Deus. envolvem o anel rodoviário. Você tem ideia 38. de quantas pessoas são? Você tem essa ideia? Tem esse O último, aqui, o último censo, porque como assim, eu seria a louca do anel se eu não tivesse braços, né, para poder me ajudar, né? Eu ia ser a louca do anel, né? Então, em cada dessas 38 comunidades tem uma coordenação. Uhum. Há 4 anos atrás, ou há 5, eu não me lembro bem, a doutora Deise pediu para que nós fizéssemos um levantamento para ela, Uhum. né? Dessas todas essas comunidades, né? E aí nós chegamos num total de mais de 12 mil famílias. Nossa, famílias. Família, Só que aí a gente faz a conta o seguinte, né? Cada família, pai e mãe e 2 filhos básicos. Multiplicado por 2, quanto que não vai dar? Né? Sim. Aí, e tem a demora também, né? Porque família gera família, né? Sim, deve ter umas 50 mil pessoas, sei lá. Mais ou menos isso. Provavelmente eram 36. Eram 36 mil pessoas que vivem em volta do anel rodoviário. Eram 36 mil na época que nós fizemos, né? Esse levantamento. Esse levantamento também foi pedido há um tempo atrás pela doutora Giedra, né? Muito antes da doutora Deise, né? E aí o que a gente colocou assim na cabeça? A Núbia, ela é mãe de 3 filhos. Rafael, Vitória e Bruna. Só que o Rafael hoje não é o caso. Mas hoje o Rafael tem 23 anos, tem 22, vai fazer 23. Se ele arruma uma namorada, se eu, que moro na comunidade, já estava difícil de eu conseguir a minha casa própria, num lugar decente, né? Imagine para ele. Aí, aquela criança que quando eu comecei, há 18 anos lá atrás, ela hoje, ela está com seus 20, 21 e já tem uma família. Sim. Já tem uma namorada que já tem um filho. E aí aquela família que era uma família, ela dobrou. Agora é 2 famílias dentro da mesma casa. Sim. Quer dizer, isso aumentou muito. Mas aí a questão é a seguinte, são 38 vilas com uma coordenação própria, até para poder facilitar o diálogo e a coordenação geral. E afinal de contas, houve a desapropriação, parte das famílias saíram do entorno do anel ali naquela época da Deise. Como que vocês ficaram? Como vocês estão hoje? E qual é a estrutura, Núbia? Qual que é a estrutura que tem para as vilas, para a vida digna nessas vilas? Há diferença entre as vilas? Há vilas que têm melhores condições que outras, tem vilas que estão numa condição desesperadora e que você tem trabalhado muito por elas. Como é que é esse quadro atualmente? Teve a desapropriação? Não teve? Só para as pessoas que não sabem dessa história lá de trás, como é que está agora? Em que é que está? Olha, quando a doutora Deise saiu, né, deixou o programa, nós recebemos o doutor André. Né? Doutora Deise já tinha deixado praticamente assim, na minha visão, tudo pronto, né? E ela saiu do programa. Então chegou o doutor André, que aí o pessoal, né, a equipe que fazia o trabalho social, que era o Rondon, também foi destituído, né? Foram destituídos. Então o programa deu uma parada. Com muita luta, com muito manifesto, com muito diálogo, né? A gente conseguimos reverter a situação. Hoje, a gente não desapropria a comunidade toda, né? Até porque não tem a verba que precisaria para isso. A gente vai pelos casos mais críticos. Então, aquele trabalho de lá atrás, que a doutora Deise fez, junto com o Rondon,
que foi o cadastro social de 4 comunidades, esses estão vigentes ainda, que é Vila da Paz, Vila da Luz, Bom Destino, Vila da Paz, Vila da Luz, Bom Destino e Vila Pica-Pau. Então, a gente faz um cronograma da prioridade daquela família. Porque tem casas, né? E isso é uma tecla que eu bato demais, sabe, Maria? É colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e sacudir. Dentro das comunidades, existem barracos bons, que a pessoa pode esperar. Mas tem barraco que, se você bater com uma bicicleta, ele cai. Então, a gente pega esses casos mais críticos, fazemos uma análise e enviamos para as pessoas responsáveis, porque nós não somos técnicos, né? Nós não temos formações acadêmicas, nós somos moradores, né? E aí a gente faz esse levantamento e briga para que aquela família que nós estamos indicando, que nós conhecemos a realidade dela, ela saia. Atualmente, hoje, eu posso te garantir que Vila da Paz, Vila Pica-Pau e bastante pessoas da Vila da Luz e algumas pessoas da Vila Bom Destino, o todo, 197 moradias já foram entregues. Ah, que bacana. E Entendeu? na sua vila? Porque você falou que você é da Vila Aldeia. Almeida. Aldeia. Na sua vila, vocês mesmos não receberam ainda. São essas 4 vilas. Da minha vila, eu tive uma luta tão grande por conta de uma moradora. Porque ela recebeu da doutora Deise o aluguel social, que nunca recebeu um tostão do aluguel social. Ela foi uma das primeiras que a doutora Deise tinha concedido para ela, e ela nunca recebeu. Ela mudou, tem mais ou menos 3 anos. Muita luta que o Semar teve, viu? A gente teve que provar que ela era moradora, a casa dela já não existia mais. Ela teve um irmão assassinado aqui na vila, com a cabeça cortada para um canto, o corpo para o outro. Ela saiu da comunidade, teve um bebê que nasceu de 6 meses, ficou parambulando assim, até chegar em mim. Chegou em mim através da pastora Cida, que é a igreja que eu frequento. E aonde que eu fiz essa promessa para Maria do Carmo. Espero que ela esteja nos vendo, né, hoje. Falei para ela, falei, olha, eu não descanso enquanto eu não colocar você na sua casa. Aí coloquei ela na presença da doutora Deise, coloquei ela na presença do doutor João Goulart, né? Doutor João Márcio Goulart, que é o defensor, né? Coloquei ela na frente do Denite, na presença do doutor Helder, e tudo indicava que ela não iria conseguir, sabe? Então, assim, foi uma vitória muito grande, de muita raça, força e fraternidade, que ela hoje comprou, né? O programa comprou um apartamento para ela, no Riacho, 3 quartos, lindo, maravilhoso, e ela está lá feliz da vida. Ah, que bom. Que isso seja para todos. Então, o programa, espero que ela esteja vendo a gente aqui, né? Festejando, comemorando esse estado, né? Que é o estado de dignidade que todos, né, deveriam ter o direito naturalmente. Com tanta luta, ela conseguiu o que era para ser tão óbvio, mas que não é, porque é muito difícil. A gente sabe, né, que como foi difícil ela chegar lá. São, na verdade, 4 vilas com 197 moradias no universo de 38 vilas que foram atendidas. Essas 4 vilas, a Paz, a Luz, a Bom Destino e a Pica-Pau. E aí, a minha pergunta, automaticamente, quando vocês são contemplados pelo programa, porque vem com o projeto Rondon, se eu estou entendendo, vocês mudam daí para um outro bairro, para uma outra localidade, para uma casa, um apartamento,
comportamento? Eles levam em conta uma vizinhança para que vocês sigam próximos em outra localidade ou não? Isso é aleatório? Porque eu nunca soube como é que acontece, como é que funciona. E acho que, como eu, muita gente não faz a menor ideia. Como é que é essa transposição? Eu vou te falar porque eu estou te fazendo essa pergunta. Eu sou professora do Dinter, lá em Macapá, no Amapá. E uma experiência que teve lá em Macapá foi muito triste, porque eles moravam em palafitas e depois eles mudaram essas pessoas para um local que era um pátio com prédios. E esses prédios, né, moradia vertical, as pessoas não conseguiam se adaptar. Morar no quarto andar, usar escada, não ter o quintal, não ter o terreiro, não ter o varal. Então, criou um problema social, porque as pessoas pensam que resolver a vida de pobre é pegar pobre, botar dentro de um caminhão e jogar. Não é. As pessoas que são pobres, elas querem ter vida digna. E para ter vida digna, você tem que pensar em todos os detalhes da vida da pessoa. Desde a moradia física até os hábitos, as referências, as relações, a vizinhança. Você não está morando no anel rodoviário há 18 meses. Você está aí há 18 anos, 20 anos, 22 anos. Você tem uma história no anel. A minha pergunta, com experiência, né, que eu vi lá em Macapá, e essa crítica que eu faço das pessoas pararem de tratar a pobreza como miséria humana, porque não é. Pobreza é falta de recurso, e a gente tem que dar recurso em todos os sentidos, não é simplesmente enfiar a pessoa num espaço. Como é que isso vem sendo feito nesse momento com vocês? Existe uma preocupação de dar para vocês um espaço semelhante, com a vizinhança, com o mesmo estilo de vida? Como é que é? Como é que é, Núbia? Eu não estou querendo idealizar aqui demais, falar, Maria, você quer o melhor dos mundos, não é possível. O governo dá e é isso. Mas eu, particularmente, tenho uma dificuldade grande de compreender. Eu queria ver como é que vocês enfrentam e como é que a coisa é resolvida. Então tá, vamos lá, deixa eu te explicar. Houve uma conversa muito ampla, um diálogo muito forte, muito pesado, porque o Minha Casa Minha Vida, ele tem um déficit habitacional enorme. E dentro da cidade de Belo Horizonte é muito grande, porque é enorme. Eu não tenho números agora para te dizer. O que nós levamos de aprendizado? A gente viu que em algumas comunidades, Vila São Paulo, que é pertinho aqui de mim, né, Vila São José, lá perto da Pedro II, que o formato, né, dos apartamentos em uso, do jeito que ele fala, estava deixando muito a desejar. Porque eu tenho uma amiga que ganhou um apartamento lá, e ela saiu de casa, ficou acho que 2, 3 dias fora, porque acho que a mãe, um parente passou mal, e quando ela chegou, parecia que ela tinha mudado, sabe? Eles tinham arrombado o apartamento, tinham levado tudo, mas isso não é um caso único, isso acontece. Porque acontece. Nós tivemos o cuidado e a presteza de ter a doutora Deise à frente disso. Só te corrigindo que o Rondon, ele não foi o idealizador, não. Tudo que está acontecendo fomos nós. Nós é que passamos para eles colocar no papel o projeto. Sim. Entendeu? Sim. A forma que a gente estava buscando. Sim, então, eu pensei... Eu estou falando só do ponto de vista do recurso. O recurso vem alocado pela Rondon. Para isso. Para isso. Não. O recurso não vem locado para o Rondon. O recurso ele é locado na 7ª vara, para a Justiça Federal. Tá. Não é? Tá? Aí o juiz que está lá que assina para poder pagar, seja para o Rondon, seja para qualquer pessoa que está prestando o serviço. Sim. Aí nós tivemos esse cuidado, porque dentro das comunidades mesmo, se o gás acaba, a pessoa corre lá e faz um fogãozinho de lenha. Ela tendo o mantimento dentro do armário, ela cozinha. Como que ela vai fazer em apartamento? Então, nós fizemos o critério, né? A compra assistida, que é o que nós mais estamos trabalhando com ela, é que você tem o valor de 120 mil a 140 mil, dependendo de quantidade que é a sua família.
Então, você tem o direito de escolher a casa dentro desse valor para onde que você quer ir. Então, não é uma coisa que ficou assim, centrado. Muitas pessoas, nós temos um perímetro de até 100 quilômetros da cidade de Belo Horizonte. Então, eu quero ir para Sabará. Se eu achar uma casa lá, para mim, tudo bem. Que me atende, tudo bem. Tem que saber se atende o programa, porque o nosso programa, ele só compra a casa para entregar para nós, beneficiários, mediante a escritura e registro. A casa já vem com tudo isso para o nosso nome. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Como é que chama? Como é que é o programa? Ele tem um nome, esse programa de vocês, que vocês, na verdade... Reassentamento. Como? O programa nosso chama Reassentamento Humanizado. Ah, sim, sim, sim. Eu nunca tinha ouvido falar. Entendi. Aham. Sim. E aí, como é que tá? Porque você me falou, Núbia, que nesse momento agora, eu vou até anotar aqui reassentamento humanizado, eu estou anotando algumas coisas que você está me falando para poder eu pesquisar e me inteirar melhor do que está acontecendo, até para eu poder ajudar também. Como é que está agora que você falou, Maria, tem determinados lugares que a situação está tão grave que as pessoas não têm água e elas não têm documento para poder pedir ajuda ao governo. Foi quando você me falou isso que eu fiquei assustada, porque eu falei assim, gente, se água já faz falta em condições normais, imagina uma pandemia o quanto que nós precisamos de água e sabão. A pessoa já não tem água para poder beber, agora não tem para poder lavar a mão, como é que nós vamos fazer? E aí foi aí que eu tive a ideia de fazer o curso de hermenêutica e pedir às pessoas para me ajudarem com doação, para eu dar uma aula, para esse valor que a gente conseguir arrecadar para ter água. E estou até pensando aqui como é que nós vamos acionar a Copasa. Se tiver alguém da Copasa que conhece, eu tinha muitos contatos na Copasa no governo passado, mas esse eu não tenho, para a gente poder ver como que a Copasa pode ajudar também. Nesse momento em que a água é mais necessária do que já é necessaríssima desde sempre, que a água é a coisa mais elementar que tem para a vida da gente. Qual que é a comunidade, Núbia? E como é que você está enfrentando isso? Essa falta de dinheiro, porque as pessoas não têm condição para comprar, essa falta de documento, porque elas não têm condição de ir até as instituições para conseguir essa renda que nós temos agora de emergência, e a falta de água nos locais e tendo o isolamento social sem poder buscar em outras localidades. Como é que você está conduzindo isso? Como é que você está compondo isso? Vai ser feio eu falar para você que dentro da comunidade a gente não tem gato, não. A gente tem onça, tigre, porque eles vão lá e corta, e aí junta 3, 4 homens, vai lá e corta, e quebra, passeia, e faz de novo. Porque a água é o essencial, sabe? Então, assim, você precisa dar água para tudo. Nós temos casas dentro da comunidade, Maria, que não tem banheiro. Não tem banheiro, sabe? Então, assim, é tão estranho eu te falar. Eu fui levar uma cesta básica, que como eu te falei, eu sou um povo, né? Eu sou um povo, eu tenho várias mãos, né? Quando eu não posso ir, eu tenho os meus anjos da guarda, que fazem o trabalho para mim. Como você conheceu a Madalena, eu tenho a Eliane, eu tenho o Edson, eu tenho a Amélia, eu tenho o Matheus, eu tenho a Vitória, eu tenho o Gustavo, eu tenho um monte de gente que me ajuda. São os meus anjos da guarda. E não, nesse dia eu tive que ir, né? E tive que ir, não. Eu estava disposta e fui lá, correu tudo certo, eu fui ir. E fui entregar essa cesta básica para pessoas. Mais ou menos deve de ter o quê? Uns 17 dias. Ela me agradeceu, falou comigo assim, Nube, eu te agradeço muito. Mas eu vou cozinhar como? Eu não tenho água, eu não tenho gás. Aí, num instantinho, a gente movimenta os anjos, né? Porque eu tenho muitos anjos que me ajudam, né? E apareceu o dinheiro pro gás, e apareceu 4 homens que foi lá e cortou o meio-fio lá e fez a ligação de água, né? E que mandou água. Por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente faz
fazem isso. 13 Olha, se eu falar para você uma coisa, Maria, você vai rir de mim. Eu tenho comunidade que não tem CEP. Você acredita? Que a pessoa tem que comprar as coisas. Você chega em qualquer loja para você comprar um fogão. Você dá seu endereço, seu CEP. A pessoa tem que, de comunidade, ela tem que comprar e dar endereço de um parente. E depois ela tem que arrumar um carreto para poder ir lá buscar. Porque não tem CEP. Sabe? Não tem CEP. Isso para mim é a coisa mais elementar. É ter um CEP, uma identificação, né, da região na cidade. Eu nem imaginava isso. Acho Pois que, é, inclusive, então- tem muita gente que está nos assistindo aqui e que não faz ideia, porque eu nunca ouvi isso na minha vida. Então, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? Eu sou abençoada por Deus. A minha rua tem 2 CEP. Porque eu moro divisa, sabe? Eu moro divisa de Belo Horizonte com Contagem. Então, eu tenho CEP 32, 210, 600 e eu tenho 30, 518, 210. Aí eu morro de rir nessa situação. Porque eu tenho 2 CEPs. Nós estamos aqui rindo e você é muito divertido e você ri. E é como eu digo, a gente ri para não chorar, porque a coisa é tão grave. E se tem uma coisa que o brasileiro tem, é que quando ele tá assim, na desgraça, ele fala assim, meu Deus do céu, melhor do que morrer sofrendo, eu vou pelo menos contar uma piada. Então a gente, mesmo que seja para poder relaxar, a gente acha graça. Mas é uma situação absurdamente indigna. É muito sério, isso é muito grave, eu não consigo entender como que isso existe numa capital como Belo Horizonte, que é uma capital privilegiada entre as capitais brasileiras, né? É uma capital sob controle, que pelo menos eu pensava que era. Então, assim, como é que você está fazendo? Porque um lugar que não tem nem CEP é um lugar que não existe administrativamente. Não é uma questão de orgulho, qual que é o símbolo disso, não. Não existe, não é real. Como é que a pessoa vive num lugar desse? Então, assim, a gente já está aqui quase acabando. Eu queria conversar com você mais 1 hora. Eu acho que a gente tinha que fazer uma outra live sobre um tema específico, mas eu queria pedir para você para poder dizer aqui o seguinte: como é que as pessoas fazem para chegar até você, para chegar até o projeto que envolve o reassentamento humanizado, seja para ajudar a reassentar, seja para poder trazer, né, condições mais dignas de vida para as pessoas que estão nessa situação hoje. Porque que eu sempre falo, Núbia, eu conheço a pobreza, porque a minha origem é muito humilde, eu sou de família pobre, e eu só consegui melhorar a minha vida para dar para minha filha um tipo de vida que ela nunca vai saber o que eu passei, porque eu consegui espaço, eu consegui trabalho, eu consegui ter acesso a esses anjos que você está falando. Então, eu sei que pela vida da gente passam muitos anjos. E eu procuro fazer isso na vida das pessoas. Eu procuro dar para as pessoas o que já foi dado para mim no passado. Eu tive oportunidades que, se naquele momento aquela pessoa não estivesse naquele lugar, eu não teria saído do lugar. Eu sei exatamente o que é isso. Então, eu acho que todas as pessoas, elas têm que ter o direito de fazer a mudança da sua vida, sabe? É muito fácil falar de mérito, de meritocracia, quando você está na classe média, vivendo bem, com todas as condições, com a barriga cheia, com a casa tranquila, com o estudo em dia. E isso daí não é a realidade com a qual nós estamos tratando aqui. Então, por isso que nós precisamos de muita gente para nos ajudar. Não é ter dó dessas pessoas, elas não são carentes de dó, elas não são dignas de dó, elas são pessoas inteligentes, criativas, que se viram, que correm atrás, que lutam. Você e a sua equipe toda é prova disso. A gente precisa de oportunidade, de gente que abra caminho, porque essas pessoas trilham o caminho delas. Então, eu queria saber de você, como é que a gente pode ajudar? O que as pessoas podem fazer? Como é que te contacta? Qual é o telefone? Como é que vai aí? Como é que a gente faz uma reunião logo que terminar a quarentena? Porque agora está numa situação de gravidade, mas a coisa continua grave depois, né? Menos, mas tão grave quanto sempre foi. Como é que você encaminha isso aqui para a gente poder deixar esse recado? O meu telefone é 991 590519. Núbia Anel. Peraí, é 991, eu vou digitar aqui. 991 59 19. 59 9. Isso. Não. 9. Primeiro 9. 91 590519. Tá. Núbia do Anel, todo mundo te conhece assim, né?
Todo mundo. Bom, ô Maria, a pandemia, né, ela tá afetando a todos, né? Sim. Mas em especial, como se diz o prefeito Calil, né? A diferença do pobre e do miserável, que agora as pessoas conhecem. Né? E eu quero até tirar o chapéu para ele, que ele me surpreendeu muito com atitudes dele, sabe? Então, assim, hoje, o que a gente mais precisa, o que nós mais precisamos, é do kit alimentação. Porque eu tenho as pessoas que trabalham na rua, vendem amendoim torrado no sinal, vendem pipoca, vendem bala, faz salgadinhos para vender na porta da escola, nas portas das empresas. E com isso elas não estão podendo. E são pessoas que são invisíveis para o poder público. Por que são pessoas que são invisíveis para o poder público? Porque são pessoas que não têm filhos na idade escolar. São pessoas que já têm uma certa idade, ou por opção, ou por qualquer motivo, né, não têm documento, né? E essas pessoas, elas não vão ter direito a auxílio, porque elas não têm documentação. Elas não existem para o poder público, Sim. né? E isso é o que está fazendo fortalecer a nossa rede de anjos, que recebendo cestas básicas, que está vindo para minha casa, e eu estou compartilhando com os demais. Porque se eles conhecem a nossa luta, de alguma maneira, Deus não colocou, como eu declarei com você, Deus sabe a hora de tudo. 2014, olha nós aqui, 2020, é anjo, é Deus colocando pessoas para poder nos ajudar. Mas o apelo que eu faço, e se você me dá essa oportunidade de usar o seu canal para poder fazer esse apelo, é um apelo muito simbólico, né? Nós temos hoje 41 vereadores, né? 77 deputados estaduais, 518 federais, 3 ou 4, não sei, senadores, ministros, sabe, governadores, prefeitos. Se cada político que sobe a favela atrás do título de eleitor, se ele soubesse que ali existe uma família, que ele doasse 10% do salário dele, a gente ia passar por essa pandemia dando glória, porque eles sobem atrás do título de eleitor, sabe? Então, assim, 10%, por que o valor Núbia X de 10%? Eu falo, é um valor simbólico, a pessoa pode doar, sabe? O que ela quiser. Mas vamos assim, porque o vereador, eu sei que ele ganha menos. Mas e o senador? Por que para subir na favela, ele acha o caminho, as bielas, pisa até em merda. Mas na hora você não vê. Eu tô vendo artista fazendo live. Eu tô vendo jogador de futebol doando. Mas eu quero ver os políticos. Isso é que eu quero ver. Eu quero ver eles doando, eles me procurando para me entregar uma cesta básica. Aí sim ele vai ter o meu apoio. Apoio, digo, como pessoa. Talvez não como eleitora, sabe? Mas é isso que eles precisam fazer. Porque eles acham todas as bielas, todas as favelas, todas as comunidades em época de eleição. Mas pergunta se algum deles foram lá agora. Levar uma garrafa de água, igual você está preocupada. Vão mandar até um pedido para a Copasa. Ninguém foi. Ninguém foi. Lamentável. Isso é que, sabe? Isso é que me revolta. Isso é obrigação. Na verdade, buscar o voto no período eleitoral nada mais é do que pactuar o que eu vou fazer depois. E o que acontece no Brasil é o contrário. Só vai atrás das pessoas pelo voto e depois não faz mais nada. Quer dizer, se tiver algum político agora nos vendo aqui, né, que consiga encontrar caminhos, inclusive acionar a Copasa,
procurar ajudar com as doações, sim, que a Núbia está aqui sugerindo, porque, gente, isso é obrigação, sabe? Isso é fundamental. Isso daí eu acho que é indigno quem está na vida pública e não se comove para poder olhar para as pessoas, porque quem quer viver do povo tem que viver para o povo. Não é ir lá atrás do povo só quando precisa para se dar bem, não. Vamos fazer um apelo aqui à Copasa. Eu adorei esse título que você usou. Vamos ampliar a rede de anjos do anel. Vamos olhar pelo pessoal do anel. Ela está dizendo gente que não tem documento, idosos, pessoas que vivem sozinhas, que não tem mais dinheiro no final. Vejam, nós não estamos falando aqui de gente desgraçada, indígena, nós estamos falando de gente que trabalha, que não está tendo condição de trabalhar, porque nós estamos sendo obrigados ao isolamento. Ninguém está pedindo nada aqui para poder ficar mencionando vida ociosa, não. Essas pessoas, elas têm uma vida muito digna, só que elas estão vivendo uma exceção, que elas não podem trabalhar, inclusive. Não estão conseguindo trabalhar, idosos que não conseguem trabalhar. Vamos ampliar a rede dos anjos do anel, vamos batizar essa mensagem que a Núbia deixou aqui, para a gente poder ajudar essas pessoas, Núbia. Vamos ajudar, vamos fazer uma corrente do bem. E o mais assim, eu também tenho um outro pedido, né? Que toda empresa, porque o anel, a gente tem um tratamento, nós, né, que moramos no anel rodoviário, somos invasores, né? Ocupamos uma área da União. Nós temos várias empresas, né, ao entorno do anel, várias empresas. Por que essas empresas não podem dar um trabalho digno para a pessoa que está ali do lado? Sabe? Por quê? Porque é incrível. Eu fico vendo. Às vezes eu falei que eu vou fazer um coffee break só com empresários, sabe? E estou aproveitando e vou te convidar, sabe? Que é para me mostrar para eles a realidade. Sabe? Porque ele tem um bom profissional ali do lado, mas ele não pega aquele profissional. Sendo que vocês consomem, né? Vocês são consumidores do que a empresa produz, do que o comércio disponibiliza. Vocês, na verdade, levam lucro para essas empresas. Vocês trazem, vocês são consumidores. Maria, nós temos que fazer outra live mesmo, sabe? Porque eu tenho tanta coisa para te falar. Eu vou te comentar aqui uma coisa aqui, ó. Nós estamos num programa de reassentamento humanizado da Justiça Federal. Se eu falar para você que eu não tenho um cartão de passagem para mim ir nas comunidades, porque o DENIT não me fornece esse cartão de passagem, e eu vou para lá fazer um trabalho social para eles. É para eles. Você está pagando para trabalhar, né? Você está pagando para trabalhar para eles. Sim, nós temos carro no programa, que nós do SEMAR não podemos usar. E aí, se eu tenho uma reunião para mim ir à noite, e eu tenho uma filha especial, eu tenho que levar ela comigo. Eu tenho que ficar no ponto de ônibus, porque um programa que tem o carro exclusivo para o programa não podem fornecer para o SEMAR. E diz lá no papel que somos parceiros. Como pode isso, Maria? Não, você que é professora é advogada, você pode me explicar? Eu vou, inclusive, eu me comprometo com você a procurar saber como que isso é possível para que vocês tenham transporte digno para trabalhar de graça para o projeto. Eu vou olhar isso para você. Assim que terminar, olha para você ver. Eu vou sair atrás disso, inclusive já vou procurar saber agora. Mas você está citando aí o SEMAR. Nós temos 1 minuto e 23 segundos agora. Eu tô vendo que você tá com a camisa aqui do SEMAR rosa, né? Agora que eu vi que o SEMAR... A bandeira. As letras. Então, o que é o SEMAR e como que as pessoas fazem para acessar? É ligar no seu WhatsApp, no seu telefone, eu já botei um número aqui, te procurar no Instagram. O que é o SEMAR? O SEMAR é esse grupo que está no projeto, que está conduzindo o projeto. O SEMAR é Comunidade de Moradores em Área de Risco do Anel Rodoviário. Sim. Esse é o SEMAR. Né? Eu sou a presidente em atuação,
né? Presidente. E temos os coordenadores, que são os meus braços direitos, que vão, assim, que me mandam as demandas, porque lá dentro da justiça não pode ir todo mundo, então eu tenho livre acesso, que eu converso com o DENIT, eu converso com o Ministério Público, com a DPU, eu converso com todo mundo. Nós temos uma equipe, né, que conversa com todo mundo e tenta resolver o problema que a gente está aqui, que chegou a gente. Então, assim, o SEMAR, ele faz todo o trabalho social desse programa. A gente faz. Quer dizer, a Rúbia Ribeiro, ou Rúbia do Anel, Núbia. é a presidente do... Núbia Ribeiro, Núbia do Anel, presidente do SEMAR. Vamos voltar aqui para a gente se despedir, por favor. Barbosa, cadê a Núbia? Núbia, você estava concluindo as suas palavras. Entra aqui para poder a gente se despedir, para você poder mandar um abraço para os seus parceiros, para os seus representados, porque a SEMAR, né, esse grupo representa aí sem número de pessoas, muita gente, são 38 vilas. Meu Deus do céu, eu não tinha ideia do tamanho, da grandeza desse programa, desse projeto, né? E das dificuldades. Poxa vida, nós temos que... Tô acenando para a Núbia. Núbia, volta, pede para entrar para poder a gente se despedir. Coisa, né? Que choque de realidade, que susto e que oportunidade que nós estamos tendo, né? Oi, querida. Eu tô falando aqui, Núbia, eu tô falando que eu tô te trazendo de volta pra gente se despedir, para você mandar um abraço para os seus representados. Você representa muita gente, você representa muitas necessidades, muitas carências, e você representa também muita integridade, muita dignidade. Eu tô dizendo que essa conversa nossa, ela foi um choque de realidade, um murro, né? Um murro na cara, e ao mesmo tempo uma oportunidade para a gente entender a complexidade da causa de vocês, para a gente poder conseguir se engajar de maneira consciente e trazer outras pessoas para ser anjo do anel. E eu não tinha ideia disso. Olha que eu acompanhei, eu fui orientadora de uma dissertação de mestrado da pós-graduação do programa de pós-graduação do direito da UFMG, e eu não tinha essa dimensão, né? Então, quando você me pergunta, Maria, você que é da área jurídica, me explica por que o carro está lá e eu tenho que ir para o ponto de ônibus, correndo riscos, me expondo a minha filha que eu tenho que levar comigo, se eu estou trabalhando há anos por essa causa. Aliás, eu comecei essa causa junto, né, com o próprio nascimento dela. Realmente eu não tenho explicação para te dar, e eu não queria não ter, né, que ter explicação para te dar. Eu não queria ter que ter explicação, era para poder não precisar, mas eu vou procurar a resposta e vou procurar os encaminhamentos. Isso eu me comprometo aqui com você e espero que as pessoas estejam conosco para a gente poder conseguir caminhar com vocês para ajudá-los, né, nessas demandas que são imensas e são complexas. Então eu te chamei de volta para a gente poder despedir, para poder você, inclusive, falar para as pessoas, falar para as pessoas que estejam conosco, para os apoiadores do SEMAR, para que outros venham apoiar. E eu te agradeço muito, muito, muito por essa aula que nós tivemos. É nessa hora que a gente vê como que a academia, às vezes, está distante da realidade, o quanto que os livros, né? Os livros, eles são realmente tudo. Mas nós precisamos de uma coisa que é a experiência para poder, né, compreender melhor esses livros. E acho que a academia, às vezes, deixa a desejar ao não ter essa experiência, não trazer essa experiência para si. Então, você está dando para nós aqui uma aula, um curso sintético, né, de experiência, né, e de quantos caminhos vocês pensam e que não chegam e que ninguém está aí possibilitando chegar. E vocês sabem como é possível. Então, eu queria que você te agradecer pela aula e te agradecer por compartilhar isso conosco e por ser essa generosidade, esse vigor, essa luta, essa mulher que nos representa e que tanto nos orgulha de saber que tem mulheres como você fazendo tanto de nada, porque você saiu do nada e você está sempre lutando a partir do nada. Eu não vou te dar parabéns, porque seria uma presunção minha querer te parabenizar. Quem sou eu para te parabenizar? Não tenho a menor ideia da sua luta,
da sua vida, dos seus desafios, das suas dificuldades, do seu sofrimento, daquelas coisas que você não diz, que são indizíveis, que você não vai contar para mim, não vai contar aqui. Então, eu não posso te parabenizar, eu não me sinto em condições, à altura, legitimada para isso, mas eu só posso te dizer que eu fico muito honrada de saber que eu tenho uma mulher como você militando, né, e caminhando para poder melhorar as condições da vida de tanta gente carente pelo Brasil. E eu tenho uma agora aqui próxima, vizinha, uma parceira, que eu espero que seja minha parceira. Só posso te agradecer por isso. Tá. Maria, vamos agradecer, né? Primeiro, agradecer a Deus, né, pelo reencontro, né? Meu com você. Acho que é quando Deus permite, né? Segundo, eu vou agradecer as defensoras populares da doutora Samanta, a mulher digna, fraterna e brava. Isso sem comparação. Mandar um beijo, um abraço imenso para a Drica, sabe? E mandar um abraço para os meus jovens do SEMAR, que é o bonde do Magé, bonde do Magé, que são os meus jovens, que estão comigo nos eventos do SEMAR, igual a gente faz, né? Natal Solidário, Dia das Crianças, Dia da Mulher. Esses jovens que estão começando agora, o bonde, como eles falam, o bonde da Magé. Então, eu quero mandar um abraço para eles, dizer para eles que a minha casa está sempre aberta para eles, né? Eles sabem disso muito bem. E parabenizar, sabe, a todos que passaram pela minha vida e que não passaram, entraram e ficaram, que é a doutora Deise, doutora Helder, doutora Samanta, doutora Maria Cecília, que eu amo, sabe, doutora Giedra. São pessoas assim que eu vou levar para a minha vida toda. Mesmo que amanhã eu não esteja mais nessa luta, eu fiz um laço de amizade muito grande com essas pessoas. E isso, para mim, é como se eu tivesse ganhado milhões. Porque eu nunca pensei, e uma das minhas frases que eu gosto muito de falar, que logo quando eu entrei, eu fui muito humilhada, por eu não ter uma formação acadêmica. Mas eu coloquei uma professora da PUC no lugar dela. Eu falei que ela tem a teoria da faculdade, a teoria, o diploma, mas quem tem a vivência e a prática de morar e de fazer e de tirar água de pedra somos nós. Então, a coisa mais bonita é quando a teoria encontra a prática, para os dois caminharem junto. Porque eu tenho a vivência do que é aquilo ali. E ela me vem com resposta que ela trouxe da faculdade. A gente pode, sim, fazer um trabalho lindo quando duas pessoas se encontram e que estejam dispostas a fazer. Foi isso que aconteceu comigo e com a doutora Deise. Eu nunca tratei a doutora Deise como uma juíza federal. Eu tenho orgulho do ser humano que ela é, sabe? Da pessoa que ela é. Dela olhar para a gente dentro dos olhos da gente e falar, olha, eu sou fraterna, mas quando a mão da justiça precisa pesar, ela pesa. E eu também sou assim. Eu sou um doce de pessoa, mas tem pessoa que morre de medo de conversar comigo porque diz que eu sou brava. Eu gosto disso. Então, assim, eu tenho que agradecer a oportunidade, mandar um abraço muito forte, muito fraterno para as grávidas, né? Do Alegria de Viver, né? Que a gente ajudou hoje com cesta básica. Eu tenho que agradecer a Poliana Gomes, que veio me socorrer, movimento social, ajudando o movimento social. Isso é lindo. Foi a coisa mais bonita que aconteceu ontem aqui na minha casa. Não somos adversários, sabe? Eu falei, eu liguei para ela, olha, eu estou precisando de tanta cesta básica. Ela veio trazer para mim. Então, assim, a gente só tem que agradecer. A gente precisa avançar.
A gente precisa descer, porque as pessoas falam assim comigo: ah, mas olha o tamanho desse iceberg. Todo mundo mira o iceberg lá no topo, mas embaixo d'água ele é muito maior. O medo que eu tenho é que amanhã aparece, alguém entre no meu lugar e que seja oportunista. Sabe? Porque dessa luta do anel, a única coisa que eu tirei dela foi histórias. E muitas histórias. Eu nunca pensei em questão financeiras. Eu nunca falei, eu quero isso para mim. Tanto é que a minha vila era para ser uma das prioritárias. Mas, como eu te disse, a minha vila tem CEP. Minha vila é regularizada, tem rede de esgoto, tem água, tem luz, mas eu tenho uma vila que não tem nada disso. Eu abri mão para que outra vila saísse. Então, acho que isso é sublime. É você se colocar no lugar do outro. Não jogue pedra na gente. Às vezes, você precisa entender o que está acontecendo. E eu sinto muito, né, pelo ex-governador ter nos deixado 4 horas lá esperando por ele. Sinto por ele, porque ele provou para mim que ele não é humano, ele é apenas um político. E a vida a gente precisa de seres humanos, que sejamos políticos, mas com responsabilidade, mas não deixamos de ser seres humanos, porque se a sua dor não me contaminar, o doente sou eu, não você. O que essas pessoas estão passando hoje por conta da epidemia é a fome, sabe? E o prefeito Calil falou muito bem, ele soube diferenciar o que é pobre e o que é miserável. Deixa eu contar uma coisa rapidinha. Eu fui fazer um trabalho na Vila da PUC, né, no São Gabriel, e fui com uma assistente social. E chegando lá essa assistente social, ao entrar dentro dessa casa, inclusive vou até mandar um abraço mesmo para a Jaqueline, que a gente conseguiu tirar ela de lá, graças a Deus. E nós chegamos lá e tinha uma televisão 40 polegadas. Fizemos todo o trabalho, né? Preenchemos o cadastro, e aí entrei dentro do carro para vir embora, junto com essa assistente social. Ela virou para mim e falou comigo assim: você viu? Favelado, com uma televisão de 40 polegadas, nem eu, que sou assistente social, eu tenho. Que miséria. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim: você sabe o que acontece ali? Aí ela: não, Núbia, mas nem eu tenho, eu vou falar com você. Sabe o que aconteceu ali? O Daniel, ele trocou mão de obra pelaquela TV. Ele é pedreiro. A pessoa da comunidade precisava da obra, mas não tinha dinheiro para pagar. Então deu para ele aquela TV e ele foi lá e fez a obra. Agora, olha para você ver, ela não viu por esse lado. Ainda que ele fosse lá e comprasse com dinheiro, com o suor do trabalho dele, esse tipo de comentário, esse tipo de postura, esse tipo de gente que vive assim, para mim, é o que vive na miséria. Esse comentário para mim é miserável. Podia poupar a gente de ouvir esse tipo de coisa. Aí olha para você ver. Eu falei com ela assim, eu comprei uma televisão 42 polegadas, fazendo faxina, limpando o chão. Paguei ela em 500 vezes, mas paguei, eu tenho. Se você não tem, é porque você não quis, porque o dia que você quiser, você vai lá e vai comprar, usando até mesmo a sua profissão como assistente social ou fazendo outra coisa. Porque a gente pode comprar qualquer coisa hoje e pagar a perder de vista. As prestações são pequenininhas, cabe dentro do nosso orçamento. Agora, é muito feio você, um assistente social, estar comigo dentro de uma comunidade, ver a situação daquela família e falar comigo que não tinha o que comer, mas tinha uma televisão. É triste, né? Fica a dica, não faça isso. Sim, que horror. Meu Deus, ainda mais sendo uma pessoa que é, né, com a formação que tem, trabalhando, né, como trabalha. Só piora. É a teoria, né? É aquilo que eu te falei, a teoria da faculdade não é a prática da comunidade. A pessoa tem que ter as duas coisas. Sim, sim.
Ô, Núbia, muito obrigada. Além de tudo, você tratar com você também é um jato assim de ânimo, porque você é muito combativa, muito convincente, tem muita energia e é muito sedutora, né? Quer dizer, você tem uma forma de colocar as coisas que você atrai as pessoas para você. Não é à toa que você tem tanta gente, né, nessa frente com você, e eu não acho que corre o risco de você ser substituída, igual você está falando, Maria, eu tenho medo de vir gente picareta porque eu não ganhei nada, eu tenho histórias para contar. Eu acho que a pessoa que tem essa grandeza de espírito, ela tem que ser líder, porque ela tem uma liderança. Eu gosto dessa palavra liderança, o Barbosa não gosta, mas eu gosto de liderança porque eu tenho o líder no sentido de uma Mahatma Gandhi, enfim, dessas figuras. Eu estou pensando no Gandhi aqui, porque ele também era advogado, mas essas pessoas que elas pensam a liderança não é como poder ou como status, mas como envolvimento em causas para poder ajudar o outro. E não é porque elas têm interesse, não, é porque elas gostam de viver assim, porque dá prazer viver assim. Eu estava falando ontem aqui na live que eu fiz com a Clarissa, que eu só sei trabalhar em grupo e com muita gente, pensando em projetos, porque não é porque eu sou uma pessoa mais generosa, menos, não, é porque eu não sei fazer diferente. A vida para mim só tem sentido assim. Então eu estou pensando aqui em grandes figuras da história que foram grandes líderes e que fizeram porque queriam ver a causa acontecer. Não é porque eles queriam algo a mais com isso. E eu vejo muito isso em você, sabe? Pessoas que nascem para isso. Então, acho que não corre o menor risco, porque você ainda é muito nova, tem muita energia, muita garra. Eu disse que você é sedutora no sentido de atrair para si a compreensão da dimensão da sua causa e de com qual competência você conduz a causa, e isso é muito raro, sabe? Isso daí é coisa de Martin Luther King, de Gandhi. Então, são pessoas que são vocacionadas, sem nenhum excesso aqui. Eu acho que você tem esse dom, e eu já percebi isso falando com você e sabendo de você, porque o que falam das pessoas pra gente é verdadeiro. Não tá ali para bajular, para agradar, para tirar proveito. É porque é verdade mesmo. Então, eu te agradeço muito e falo que a gente fica muito contagiado por você. Por isso que essa conversa aqui só está começando. Eu tenho certeza que a Núbia, à frente do SEMAI, ainda vai fazer muita coisa pelo Anel. E quem sabe, né? A gente ainda vai ter... Eu ainda vou viver para ver essas 38 vilas sendo renovadas, né? Com casas dignas, com condições dignas, com as pessoas vivendo, né? Com escola, com trabalho, com tudo aquilo que todos nós merecemos, né? Seja a assistente social, seja a advogada, seja a líder, seja o pedreiro que foi lá e trabalhou para poder trocar lá, fazer a compra da televisão, seja qualquer ser humano que está na vida, dignamente, que trabalhe, que tem direito a um trabalho, à educação, para poder fazer dessa vida da gente, né, dar algum sentido para ela. Porque se tem uma coisa que é certa para todos nós e que nos iguala por baixo, é a morte. Todos nós caminhamos para isso, é para a morte. Então, que pelo menos a estada que nós temos aqui, que é tão curta, a gente consiga dignificar um pouco mais essa existência tão precária que é dos seres para a morte que nós somos. Eu não posso deixar de dizer isso, que a única coisa certa que a gente tem é a morte. Então, vamos tentar fazer o melhor enquanto a vida, que é essa dádiva, está aí acontecendo, e tanta gente de braço cruzado, não fazendo nada, incapaz de olhar pelo outro. Você tem isso muito aflorado, muito espontâneo, e que você conduz com muita capacidade, com muita habilidade, e isso é uma competência sua. E não vem com essa de que eu não sou acadêmica, eu tenho experiência, não, porque você está muito nova, você ainda pode fazer o Enem, ainda pode ser minha aluna, ainda pode ter uma faculdade. Você tem toda a opção. A história não acabou para você aqui, não. Pera lá. Não, não acabou não. A gente só está começando. A gente só começa, né? O doutor Helder fala isso comigo. Faz o Enem e entra, porque você vai ficar aqui comigo. Nossa. E assim, Maria, o meu muito obrigado a todos que entraram, a você, a sua equipe, mas eu quero mandar um beijo especial, assim, mas muito especial mesmo, para uma pessoa que eu sei que está assistindo e que pediu para mim poder apimentar a nossa relação, eu e você. Doutor Helder,
Um abraço enorme. E a você, Amélia, minha irmã da vida, que Deus me deu, né? Que Deus, a gente tem os irmãos de sangue e temos os irmãos que a vida dá. Então, Deus me deu, né, Amélia? E falar assim, e deixar aqui e um presente aqui de uma coordenadora nossa que faleceu, que é a Romilda Pires, e que ela hoje ela é a nossa força maior para continuar. Ela é a nossa força maior para continuar, porque ela nos deixou muito nova, lutou o tempo todo para conseguir ir para a casa dela, e faltando 15 dias, né, para ela entrar na reunião do COI, ela sofreu um infarto e veio a falecer. Foi uma defensora popular maravilhosa, fez o curso com a doutora Samanta. Então, Romilda Pires, presente. Presente, Romilda. Que bom que ela está sendo lembrada aqui pelo tanto que ela fez. E eu também adoro o Helder, tenho excelentes, assim, tenho lembranças muito carinhosas dele, vou reencontrá-lo graças a você. Querida, muito obrigada, deixa essa homenagem aqui à dona Romilda Pires, e eu espero que essa conversa, de fato, só esteja começando com relação ao curso superior. Tá vendo que eu não sou a primeira a te falar? Eu nem sabia que o Helder tinha falado. E vamos conversando que ainda muita coisa vai rolar e nós vamos fazer muita coisa boa juntos, né? Juntos, eu digo, os anjos aí do anel, que agora eu já estou me sentindo empoderada por você como uma das pessoas que pode vir integrar essa equipe aí de anjos do anel. Deus te abençoe muito, Rúbia. Fica com Deus. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Eu que agradeço. Você é um anjo do anel. Obrigada, querida. Obrigada. Beijo. Pega a camisa com a gente. Me dá, Amanda. Vou pegar com Barbosa. Tá certo. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Obrigada, querida.